Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Nesta semana, devido ao feriado de 7 de setembro, as aulas estão sendo exibidas em dias diferentes. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de linguagens. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo os professores de língua portuguesa, a professora Rose Melo e o professor Magno Andrade. Sejam bem-vindos, professores. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Márcia Moura e a Valdene Cordeiro. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Vamos começar com a professora Rose. Professora Rose, tudo bem? Conta pra gente aí, quais foram os temas aí dessa primeira semana do ciclo 4? Bom dia, Dani. Bom dia, professor Magno. Bom dia, querido estudante estudantes e professores que estão nos assistindo. Então, Dani, no terceiro ano do ensino médio, começando aí o PET hoje, né? Nós trabalhamos o contexto e a Semana da Arte Moderna. Então, nós vimos o que foi essa Semana da Arte Moderna e o que estava acontecendo no mundo naquele momento. E trabalhamos também as características do modernismo, né? Porque são temas para você essenciais para você, estudante, resolver as questões desse novo PET. A professora Élica Gonçalves trabalhou no 4º ano o gênero textual conto. E a professora Renata Lage trabalhou no 5º ano a concordância verbal e a concordância nominal. Obrigada, professora Rose. Tudo bem, professor Magno? Ei, Dani, tudo bom? Joia, conta pra gente aí, quais foram os temas abordados hoje? Primeiramente, bom dia, professora Rose, colegas, queridos alunos. Bom, no 7º ano nós trabalhamos algumas estratégias de leitura, tanto para textos mais formais, como leis, quanto para outros tipos e gêneros textuais. E no 2º ano nós falamos sobre poema e musicalidade. Ok, obrigada. Agora que já relembramos as aulas, vamos passar para as nossas perguntas? Vamos lá? Nossa primeira dúvida é uma dúvida de 3º ano. Professora Rose, qual o objetivo da Semana da Arte Moderna? Então, vamos lá, né, Dani? Falar da Semana da Arte Moderna é uma delícia e nós vimos vários pontos importantes sobre essa Semana da Arte Moderna, né? Que foi um marco, um início, foi uma semana para marcar a mudança, para marcar a entrada, o começo de uma o começo do modernismo. Então, o objetivo era renovar esse ambiente artístico e cultural da cidade de São Paulo e, assim, do Brasil. Então, a Semana da Arte Moderna, os artistas, né, eles uniram para... foi aquela semana, assim, é uma semana de ruptura. Tudo que estava acontecendo, então até então, era o parnasianismo com o seu conservadorismo. Então eles falaram, chega, nós precisamos de mostrar uma arte, uma literatura, uma poesia com a nossa cara, com a cara do Brasil. E para isso aconteceu essa Semana da Arte Moderna. Foi a semana onde eles mostraram, claro que não foi uma semana como eles desejavam, porque foi uma semana muito criticada por muitos, até ganharam vaias, né? Mas foi aquela semana para marcar, uma semana
para mudar, uma semana para deixar o tradicionalismo, o conservadorismo para trás e mostrar uma literatura, uma arte, uma poesia, uma música com a nossa cara, com a identidade do Brasil. É importante falarmos também, né, professora, sobre a questão relacionada ao contexto social e político. Como você disse, uma ruptura também de toda uma estrutura social e política que no parnasianismo já não era mais, já não tinha mais, como você disse, a nossa cara, a cara do Brasil. Então é importante falarmos também que a Semana da Arte Moderna, ela veio para poder dar um basta naquilo e para poder trazer para o Brasil uma arte genuinamente brasileira, que tivesse ali a cara daquilo que nós estávamos vivendo socialmente, daquilo que nós estávamos vivendo politicamente. Isso, por quê? Porque tudo, né, professora, acontecia aqui muito tardio, porque primeiro acontecia na Europa e depois chegava no Brasil, né? Então não tinha a nossa cara. Então eles, mesmo inspirada nas vanguardas europeias, mas eles quiseram mostrar essa arte, essa literatura com tudo que é nosso, né? Com o nosso verde e amarelo, com as nossas características brasileiras. E aí, como o professor falou muito bem, tudo isso foi levado em conta, como nós vimos nas nossas aulas, esse contexto, né? Era o que vivia o mundo naquele momento. Nós temos, por exemplo, no modernismo, obras importantíssimas que vão tratar sobre a seca no Nordeste, que era um assunto que não era tão tratado em escolas literárias anteriores ao modernismo. Então, quando a gente fala de um movimento literário que vai trazer, de fato, aquilo que era o nosso contexto social, é sobre isso. Vamos ver, então, por exemplo, textos, poemas, músicas que vão tratar da vida na periferia, que vão tratar da vida das pessoas mais pobres, o que fez também com que a literatura tornasse mais popular. Porque antes era só um certo nível de algumas pessoas que tinham acesso à literatura, porque era algo muito elitizado. Mas aí no modernismo nós viemos e tivemos uma ruptura com a linguagem, tivemos uma ruptura com a estrutura textual, e isso fez também com que a literatura chegasse no lugar que ela não chegava antes. É isso aí. Então, esse foi a Semana da Arte Moderna, né? Super importante, e por mais que ela foi vaiada e por mais que não teve, que não foi como eles sonhavam, né? Mas foi um marco do modernismo. Excelente, professores. Vamos para a próxima, no telão. A nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 7º ano. Professor Magno, por que partes de leis têm um risco cortando as palavras? Bom, no 7º ano nós falamos um pouco de leis, professora, porque nós estávamos conversando no 7º ano sobre a importância de sabermos ler e interpretar leis. E aí eu mostrei para os meninos que em determinados momentos, em determinados parágrafos, incisos de dentro de uma lei, nós temos uma linha, né, que corta ali o meio das palavras. Isso acontece por quê? É quando há uma alteração nesta lei. Nós não conseguimos, por exemplo, é muito difícil pegar a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é uma lei de 1996, e alterar ela inteira, levando em consideração, por exemplo, os novos tempos que estamos vivendo. Então, o que os deputados, que são aqueles que legislam, o que eles fazem? Eles votam, eles alteram pequenos trechos das leis. Portanto, toda vez que você ler uma lei e que haver ali um risco cortando esta lei, significa que ela foi alterada. Logo depois do risco também, se você acessar via internet, você vai ver um linkzinho escrito em que vai te mandar para o que foi alterado e como foi alterado. Qual que é a lei que veio para complementar essa que já existia. Então, guarde isso. Se você ver um risco ali no meio de palavras, né, de uma frase em uma lei, é porque aquele trecho foi alterado e foi mudado, foi atualizado de acordo com os novos tempos que demandaram aquela mudança. E isso é muito importante, né, professor? Porque quando você deparar
né? Com isso, você ir lá no que foi mudado, né? Viu, algo mudou aqui, né? Então, mas o que mudou? Como que era antes? Como era redigida essa lei antes? Né? Então, para você ler e para você ver o que mudou, e é importantíssimo você saber interpretar, né? Para você compreender uma lei, para você interpretar o que está escrito ali. Então, é importante você ler várias vezes e você conhecer as anteriores para você saber o que está acontecendo agora, por que ela foi mudada, né? Por que resolveram fazer essa alteração, né, professor? Ok, obrigada. A nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de terceiro ano. Professora Rose, quando e onde aconteceu a semana de 22? Então, a famosa semana de 22, né, que aconteceu em São Paulo, no Teatro Municipal. Foi na semana do dia 11 a 18 de fevereiro de 1922. Mas ela não aconteceu, falar semana do dia 22, mas ela aconteceu em 3 dias. 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Eles alugaram aquele prédio maravilhoso, né, que é o Teatro Municipal. Na minha aula eu trouxe até uma foto, né, lindíssimo. E foi onde aconteceu todo esse movimento durante essa semana. Ok, obrigada. A nossa próxima dúvida agora, professor Magno, é uma dúvida de 7º ano. Qual parte deixa clara o assunto que uma lei trata? Bom, nós vimos com a turma de 7º ano que a lei ela tem uma estrutura. Então, nós temos ali primeiro a apresentação, né, a identificação, em que nós vamos encontrar o brasão, seja de quando a gente trata de uma lei federal, o brasão do Brasil, quando se trata de uma lei estadual, no nosso caso, Minas Gerais, ou uma lei municipal, Belo Horizonte ou qualquer outra cidade. Então, ali haverá o brasão, ali haverá a identificação do órgão, né, da entidade que originou aquela lei, no caso da LDB, que nós vimos o exemplo, a Presidência da República, e o nome daquela lei, que no caso é um número. Nós sempre vamos identificar a lei pelo número e pela data. Porém, só isso não nos faz perceber, não nos faz saber o que se trata de fato aquela lei. Portanto, há uma parte importantíssima na lei que é o que a gente chama de ementa. Na ementa, nós temos ali uma descrição breve sobre o que a lei trata. Então, por exemplo, na LDB, nós temos lá na ementa, claro que não com essas palavras, mas temos lá na ementa escrito que é a lei que trata sobre a educação básica no Brasil. Então, é ali na ementa que nós vamos identificar de fato sobre qual que é o assunto geral que aquela lei trata. Ok, obrigada. Nossa próxima dúvida agora é do terceiro ano, é sobre a semana de 22. Explique o contexto, professora Rose, histórico da semana de 22. Então, o professor Magno, ele até começou, né, falando sobre a importância desse contexto. E o que é esse contexto histórico, né? Era o que vivia o mundo, o que vivia São Paulo, o que vivia o Brasil naquele momento. Porque eu sempre falo, né, que para você interpretar um texto, é importante que você saiba o que estava acontecendo naquele momento. Porque te ajuda a responder, a interpretar, porque tem que levar em conta o contexto histórico, o que acontecia. Então, lá na Semana da Arte Moderna, para começar, 1922. Então, o que aconteceu em 1822, né? Então, aí estava comemorando o centenário da independência do Brasil. Era uma coisa importante. Então, 1822, independência do Brasil. 1922, independência cultural. Então, isso acontecia naquele momento. Acontecia também o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, o cenário artístico, ele vivia sobre fortes influências das vanguardas europeias. E os filhos de quem na época tinha mais, dos burgueses e quem tinha dinheiro, eles iam para a Europa justamente para estudar e para beber das águas diretamente das vanguardas europeias.
E o que eles faziam? Então, o que foi feito? Eles foram, né, beber desta água lá, mas o que era para acontecer? Ir estudar na Europa e voltar para o Brasil, mas colocar para fora, mostrar para o brasileiro uma literatura, uma poesia, uma música com a nossa cara. Então, essas pessoas, né, eles iam para a Europa para estudar e para voltar, mas para fazer esta nossa literatura. Também outra coisa que acontecia eram as indústrias, né? A São Paulo começou a se industrializar. Né? Então, quando eu falo São Paulo, porque aconteceu lá, mas claro que isso atingia o Brasil como um todo. Então, esses eram pontos importantes do contexto histórico, do que acontecia naquele momento, né? Indústrias chegando, a indústria de café crescendo. Então, era muita coisa. Foi um período conturbado politicamente, culturalmente, né? Socialmente. Então, você imagina aquela semana com o mundo, um monte de coisa, e eles apresentando, né, com cara e coragem essa literatura, essa arte, essa mudança total, brusca, com essa ruptura. Chega, vamos mostrar uma arte com a nossa cara, com a arte do brasileiro, com a nossa linguagem, com o nosso cotidiano, e no meio de tudo isso que o Brasil estava vivendo. Excelente. Vamos para a próxima, voltar para o telão. É uma dúvida de 7º ano. Qual a diferença de artigo para inciso? Bom, nós estamos falando aqui então de outras partes, né? Além da apresentação, né? Da identificação e da ementa, artigo e inciso compõem também as partes de uma lei. O artigo, a grosso modo, ele é a parte principal da lei. Então, é ali no artigo que haverá a descrição, né, daquilo que está de fato sendo mudado, daquilo que está sendo legislado. Os incisos, eles são uma parte que apresentam-se dentro dos artigos. Existem alguns artigos que têm alguns desdobramentos. E isso vem, além dos parágrafos e outras partes, vem também por meio dos incisos. O inciso é como se fosse uma enumeração daquilo que o artigo trata. Então, se nós temos lá, por exemplo, um artigo que diz que todas as pessoas têm acesso à educação. E aí nós teremos 2 pontos e colocaremos lá, em número romanos, as crianças e adolescentes. 2, os adultos que já passaram da idade escolar. Ou seja, nós temos ali uma organização, uma enumeração relativa àquilo que o artigo disse anteriormente. Basicamente, então, essa é a diferença. O artigo é a principal parte de uma lei e os incisos, eles estão ali para poder organizar e enumerar alguma característica dita no artigo. Ok, obrigada, professor Magno. Vamos para a próxima. É uma dúvida de 3º ano. Professora Rose, explique o movimento antropofágico. Então, eu até já falei um pouquinho aqui, né? Só não usei o nome, né? Então, vários movimentos aconteceram na época também. E o antropofágico foi um movimento importantíssimo, né? Que foi essa deglutição. O que era, assim, vamos falar bem simples, né? Era comer tudo que acontecia na Europa, mas não chegar aqui e colocar para fora tudo que tinha visto lá. Por quê? Porque o que acontecia na Europa, como eu falei aqui, acontecia de uma forma tardia. Por quê? Acontecia lá, primeiro, depois no Brasil. Né? Então, esses movimentos, para quê? Não, vamos lá assim, nós vamos comer dessa cultura europeia, mas pegar o que é de bom, o que é de melhor e colocar para fora uma literatura nossa. Uma literatura, porque, claro, o que acontece na Europa não é a mesma coisa que acontece no Brasil. Então, não é a nossa realidade. Né? O que é o povo brasileiro? Como agem, né?
como é o dia a dia, o cotidiano. Então, tudo isso para levar em conta e para fazer uma literatura com a nossa cara. Então, esse movimento tinha esse objetivo, era comer dessa cultura, quer dizer, ir lá, buscar o que há de melhor, o que aconteceu de melhor na Europa, mas chegar no Brasil e colocar para fora a nossa literatura, a literatura com as nossas características, a literatura brasileira e não uma literatura copiada e pegar tudo de lá e colocar aqui porque não fazia parte do nosso mundo, do dia a dia do brasileiro, do verde e amarelo. Então era isso, era quando eu falo essa deglutição, né? É comer lá a cultura europeia e colocar para fora aqui, mas com a nossa cara, com as nossas características. Ok, professora Rose, a próxima dúvida também é para você. O que foi o modernismo? Então, vamos lá. Então, logo depois, a Semana da Arte Moderna, né? Eu falei que foi esse marco, né? Marcar essa nova, né? Essa nova escola, o modernismo, que vinha logo depois. Então, foi um movimento artístico, né? Um movimento artístico, literário e cultural, que surgiu no início do século XX e com esse objetivo, com o objetivo dessa ruptura, dessa chega, né? Por quê? O parnasianismo com seu conservadorismo, os poemas, como era escrito, né? Com uma métrica, com rima, com ritmo. Então, era aquele tradicionalismo. E aí veio o modernismo, que não era essa a preocupação. Então, era, de um lado, fala assim, teve 2 pontos importantes. O primeiro é como romper com tudo que estava acontecendo até então. Como acontecer essa ruptura? E o segundo momento era como fazer. Né? Nós não queremos isso mais. Né? Vimos que isso não está bom para o Brasil, que tudo que está acontecendo não tem a nossa cara, não são características próprias do brasileiro. Então, esse era o primeiro ponto importante, era a ruptura brusca. Segundo ponto, como fazer tudo isso? Como usar a nossa linguagem? Como usar o cotidiano do brasileiro? Como usar e com todo o contexto histórico que estava acontecendo naquele momento. Então, o modernismo é esse movimento que aconteceu para acabar com o conservadorismo, para ter essa ruptura e para um novo olhar, um olhar diferenciado, um olhar dando ênfase, dando mais valor, né? Valorizando o que tem de bom no Brasil. E não era só bom, né? Como falamos, a seca. Então, os poemas já não eram poemas preocupados mais com o ritmo, com a métrica, com a musicalidade que era tão importante até então. E aí eles começaram a valorizar os versos livres. Né? O que são os versos livres? Os versos irregulares, os versos que não estavam preocupados com a rima, com a metrificação e com o ritmo, sonoridade e musicalidade. Obrigada, professora Rose. Vamos para o telão. É uma dúvida de 7º ano. Professor Magno, para que eu preciso saber ler uma lei? Bom, muitas pessoas pensam que quem precisa de saber lei é um advogado, um juiz, uma pessoa que trabalha diretamente com isso. Mas as leis, elas existem para organizar toda a sociedade. Por exemplo, você sai à rua, o ideal é que você não atravesse em qualquer lugar, o ideal é que os carros não passem por qualquer rua, não passem de qualquer forma em determinados lugares. E tudo isso é regulado por meio de quê? Por meio das leis. Então, é importante sabermos ler uma lei para que entendamos quais são os nossos deveres e quais são os nossos direitos em uma sociedade. Às vezes você vai fazer uma compra em um supermercado que
acontece ali alguma situação em que você se vê ali lesado por causa daquela compra e existe ali uma lei que vai te ajudar a resolver o seu problema e que talvez você não saiba. Por isso é importante nós lermos. É claro, as leis são muito grandes, né? Muitas delas, e elas também têm uma linguagem, às vezes, muito complicada. Mas é importante buscarmos na internet, nós temos aí vídeos das pessoas explicando as leis, nós temos as leis de modo simplificado. Então, buscar esses meios para que, mesmo que a gente não leia de forma original, a gente consiga saber o que aquela lei diz. Porque, como eu disse, é ela que vai organizar a sociedade. E você, estudante, sabe de muitas leis que talvez você nem saiba que sabe. Por exemplo, como eu disse, a lei de trânsito. Você sabe para que serve aquela faixa de pedestre. E você sabe que caso você atravesse nela e um motorista venha a bater em você, que você tem um direito ali, porque você está atravessando naquele lugar que é o certo de você atravessar. Isso é um conhecimento de lei. Por isso que é importante nós sabermos para justamente entender o que podemos e o que não podemos fazer e o que podemos e que não podemos aceitar que façam conosco. Nossa, é de suma importância, né, professor? Porque a lei, ela rege, né? Então, você precisa saber realmente, falar assim, nossa, lei, geralmente são enormes e às vezes a gente pensa que é confusa, né? Mas é importantíssimo saber justamente para isso, é saber qual é o meu direito. E qual é o meu dever? Porque todos nós temos direitos e deveres no nosso dia a dia. E nós precisamos disso, né? Então, às vezes tem uma lei lá e às vezes a gente é lesado e nem sabe. E depois fala, nossa, eu poderia ter feito isso. Mas às vezes a gente não faz ou não responde na hora, né, da situação, justamente por desconhecer uma lei, né? E tudo existe uma lei. Verdade. É verdade, obrigada. Né, Dani? Isso aí, obrigada, professores. Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Linguagens, que no próximo bloco contará com a participação da professora Guiomar Coura, de Língua Portuguesa, e do professor Magno. Continua com a gente. Eu agradeço a professora Rose e você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já! Diariamente levamos até você as notícias da sua cidade, do seu estado. Entrevistas e a repercussão dos fatos em 2 edições diárias. Jornal Minas, de segunda a sexta, 13h e 19h30. Não cancele, remarque. Minas te espera em breve. Rádio Inconfidência AM 880. Há 84 anos, o gigante do ar. Todo dia, afinado com você. Aqui, no interior de Minas, no Brasil e no exterior.
música brasileira é o destaque do Harmonia desta quarta. Tem um tributo que a Academia Orquestra Ouro Preto fez para Dominguinhos. E a Orquestra SESI Minas Musicop vai executar a sonata para cordas, o Burrico de Pau, de Carlos Gomes, e a Sinfonia Cordisburgo, de Fernando Caveira. O Harmonia vai ao ar nesta quarta, 10h15 da noite, aqui na Rede Minas. Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação dos professores de língua portuguesa, o Magno Andrade e a Guiomar Coura. Seja bem-vinda, professora Guiomar. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar mais alguns conteúdos das aulas de hoje. Professora Guiomar, tudo bem? Tudo bem, Dani, você? Tudo jóia. Conta pra gente aí, quais foram os temas das suas aulas? Vamos lá, né? Bom dia, professor, bom dia a todos. Bom, na nossa aula de hoje, no 6º ano, nós falamos sobre acentuação gráfica, né? Sobre a importância de conhecer quais são os acentos em língua portuguesa, as regras de acentuação também, né? Nós falamos um pouco, não dá para esgotar o assunto, obviamente. E no 8º ano, nós falamos sobre o editorial, que é tão importante. Nós falamos um pouco sobre a estrutura desse texto, né, muito importante para os alunos dessa etapa, porque eles começam, né, a conhecer aí os textos dissertativos, argumentativos, então, muito importante. Obrigada, professora Guiomar. Agora que já relembramos as aulas da professora Guiomar, vamos voltar para as nossas perguntas. E a nossa próxima pergunta é do Luiz Fernando, ele é do Rio de Janeiro. Professor Magno, o que é ritmo e rima? Bom, é Luiz, não é? Luiz Fernando, Luiz isso. Fernando, muito obrigado pela sua pergunta. É muito interessante, né, Dani, recebemos perguntas de outros estados. Sim, né? participação do Brasil inteiro aí, né? Exatamente, é um programa produzido, né, pelo Estado de Minas, pela Secretaria de Estado de Educação, mas não é um programa restrito a Minas Gerais. É um programa que tem aí alcançado todo o Brasil. E, Luiz, vamos lá então. A rima, ela tende a conferir uma certa musicalidade para o poema. Como que ele vai fazer isso? Por meio normalmente das terminações das palavras. Então, se eu tenho lá uma palavra, né, no fim do primeiro verso, eu tenho lá uma palavra terminada em ão, o autor pode colocar no segundo ou no terceiro verso, por exemplo, uma palavra também terminada em ão, né, professora? Então, a rima, ela é essa estrutura que vai acontecer por meio da fonética das palavras, ou seja, por meio do som, em que há uma certa semelhança entre elas. Já o ritmo, ele é determinado pelo posicionamento das sílabas tônicas, né, daquelas sílabas mais fortes, e das sílabas não tônicas das palavras. Isso vai dar um certo ritmo, juntando com a rima, para o poema, o que assemelha-se muito com a música. Por isso que o ritmo e a rima são itens essenciais e que faz com que o poema seja muito parecido com a música e vice-versa. Obrigada, professor Magno. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de 8º ano. Professora Guiomar, qual é a estrutura de um editorial? Então, vamos lá, né? Nós falamos a nossa aula sobre o editorial e quanto à estrutura, nós falamos que ele é muito parecido, né, professor, com os textos dissertativos, porque ele possui a introdução, né, que é a apresentação do assunto, a contextualização daquele tema que vai ser tratado no editorial. Nós falamos também sobre o desenvolvimento, né, que é essa parte em que na introdução é apresentada a ideia central, o ponto de vista, né, da empresa jornalística, seja do jornal ou da revista, e a conclusão, né, onde o autor ele pode fazer uma síntese daquilo que foi tratado durante todo o texto, ou ele pode apresentar também uma sugestão, né? Então, o editorial ele apresenta a mesma estrutura
de um texto dissertativo, por ser também, né, estar dentro dessa família aí, né, dos textos dissertativos argumentativos. Ok, obrigada. Vamos voltar para o telão. Nossa próxima dúvida também é a professora Guiomar, é uma dúvida de 6º ano. O que é acento diferencial? Então vamos lá, né? Nós falamos na nossa aula sobre esse acento aí, porque é um acento usado para diferenciar aquelas palavras que possuem a mesma grafia, não é? E com o novo acordo ortográfico, alguns desses acentos diferenciais, eles caíram. No entanto, alguns permanecem. Por exemplo, na palavra pôr, né? Que pode ser o verbo, né? O verbo pôr no sentido de colocar esse verbo e pôr também enquanto preposição. Então, esse acento diferencial, ele ainda permanece. Então, retomando, o acento diferencial, ele é usado para diferenciar essas palavras aí que possuem a mesma grafia. Excelente, professora Guiomar. A nossa próxima dúvida é uma dúvida agora de 2º ano. O que a intenção tem a ver com poema e música? Bom, nós falamos disso nas aulas do 2º ano. Por quê? A intenção, todo o texto, né, professora? Quando a pessoa escreve aquele texto, ele tem uma intenção. Então, como a professora disse sobre o editorial, o autor daquele texto, que na verdade, normalmente é assinado por um grupo, né, professora? Ele tem uma intenção de se posicionar diante da sociedade em relação a algum assunto, a algum tema. E com os poemas e as músicas, não é diferente. As pessoas, ao escreverem os seus poemas, ao escreverem as suas músicas, também têm uma intenção. Às vezes, a intenção seja somente se expressar aquilo que a pessoa sente. Mas não podemos confundir que tudo que as pessoas escrevem e tudo que as pessoas cantam é aquilo que elas viveram, é aquilo que elas sentem. Muitas pessoas, muitos autores, muitas autoras escrevem aquilo que eles viram, ouviram uma história de alguém, acharam interessante e tiveram a ideia então de escrever este poema ou esta música. Então isso também vai em relação à intenção. Às vezes a intenção pode ser somente propagar ali aquela história que a pessoa achou interessante. Às vezes a intenção pode ser uma indireta, e isso a gente encontra muito nos textos virtuais, nos textos de redes sociais, que sempre ali tem uma indireta para outra pessoa. Isso também pode acontecer. Então, a intenção do autor, ela é importantíssima, porque dependendo da intenção, também em relação ao próprio poema ou música, nós podemos ver uma mudança de estrutura. Nós vimos na nossa aula um trechinho de um poema em que, ao ler, nós temos a ideia de um barulho de locomotiva, né? De trem. Então, faz parte também da intenção do autor. O autor não quer somente tratar sobre o trem ou sobre uma viagem de trem, mas ele quer passar para o leitor a sensação de que, ao ler, ele esteja ouvindo um barulho de trem. E é muito importante percebermos, né, professor, essa intencionalidade discursiva, né? Porque todo discurso, ele possui uma intenção, ele possui algo para ser falado, né? Existe uma ideia, o que a gente fala, né, na questão da ideologia, algo que está sendo dito ali, né, explícita, né, ou implicitamente. Então, essa questão da intencionalidade discursiva é um assunto muito interessante a ser abordado com os nossos estudantes, né? Porque os discursos, às vezes, eles permanecem, né, na nossa sociedade, né? A ideologia, aquilo que as pessoas pensam, né? Então, é importante. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 8º ano. Como diferenciar fato de opinião? Então, vamos lá, né? Fato é uma ocorrência, é aquilo que ocorre, né? Não tem o que ser discutido, é aquilo que aconteceu, né? Nós vimos isso aí um pouquinho em notícia, a questão do fato, essa diferença, mas o fato é uma ocorrência. Agora, a opinião é a interpretação daquilo que está sendo exposto, né? Eu posso ter um texto, por exemplo, ele traz um tema, traz uma ideia principal, como no editorial, né? Nós falamos aqui na nossa aula, e depois o autor ele vem com a interpretação a respeito daquele fato, é a opinião, né? É aquilo que ele pensa a respeito do tema que está sendo tratado no texto.
Ok. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de segundo ano. Qual a importância da rima e do ritmo? Uma pergunta interessante que nós já falamos um pouquinho dela aqui, quando respondemos a pergunta do Luiz. Luiz Fernando, isso. A ideia, então, do ritmo e da rima é trazer uma musicalidade para o poema. Os poemas podem ser considerados, por exemplo, como uma música ou vice-versa. E o que faz com que a gente tenha essa proximidade é justamente a presença da rima e do ritmo nos poemas. Ok, a nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de sexto ano. Professora Guiomar, o que é sílaba átona e sílaba tônica? Então vamos lá, né? A primeira coisa que nós tratamos aí na nossa aula, né? Então a sílaba átona é aquela sílaba que é pronunciada com menos intensidade. E a sílaba tônica é a que é pronunciada com mais intensidade. Nós percebemos essa diferença em palavras que possuem mais de uma sílaba. Por exemplo, na palavra copo, eu pronuncio a primeira sílaba com mais intensidade, que é o có, e pô com menos intensidade. Então, sílaba átona é aquela que é pronunciada com menos intensidade e a sílaba tônica com mais intensidade. E o acento gráfico, ele é usado, né, professor, para marcar em algumas palavras essa sílaba tônica aí. Excelente, vamos para a próxima no telão, é uma dúvida agora de segundo ano. Uma música pode ser lida como se fosse um poema? Claro, e é belíssimo que façamos isso. Que ao lermos uma música, quando você se depara ali com a letra dela, não somente cantá-la, mas declamá-la, né, professora? É declamar este poema, que também, né, pode ser considerado um poema. Então, a música, como nós dissemos, a música e o poema, eles seguem uma estrutura, na grande maioria das vezes, muito parecida. São organizados em versos, né? Diferente do texto em prosa, que é aquele escrito em linha corrida, música e poema, eles são escritos em versos. Então, é super possível que a gente aí encontre músicas que devem ser, né, tão bonitas, devem ser lidas como um poema, sim, da mesma forma que temos o inverso. Poemas que podem ser e devem ser musicados aí, como nós vimos alguns exemplos. E o interessante, né, professor, é que esses textos, a música, né, ela deve ser vista como um texto literário, né? Porque esse texto, a música, por exemplo, nós podemos encontrar ali figuras de linguagem, né? Palavras que nós não podemos interpretar no sentido literal, né? Então, a música, ela precisa ser vista também como um texto literário, porque cheio de plurissignificação, né? Palavras que possuem não aquela acepção que está lá no dicionário, né? Não aquele conceito que está lá, mas no sentido figurado, né? E uma das outras coisas importantes também é, como o professor falou, né? A questão, né, dessa elaboração da música, a música ser vista como um poema, porque existem pessoas, né, que possuem a habilidade de interpretar, de cantar, né? Possuem esse dom do canto, mas nem todas as palavras possuem o dom de compor uma música, né? Sim. Porque as pessoas precisam também de ter essa certa habilidade, tem a questão da licença poética, né? Então, são coisas aí que necessitam, né, de habilidades aí específicas para. É verdade, tem que ter uma habilidade aí para ler um poema, né? E algo que é ótimo para que os meninos tenham acesso, que eles já têm acesso e que é muito bom para estudar, professora, são as músicas sertanejas. As músicas sertanejas, elas são repletas, como a professora disse, de plurissignificação, de figuras de linguagem, como a ironia, como metáfora, como comparação. Então, é uma ferramenta muito útil para estudo. Não quer ler aquele poema lá, escrito em 1600? Tudo bem, leia uma música sertaneja, então, e estude da mesma forma que você vai, com certeza, aí chegar no mesmo resultado. O pessoal do rock deve estar com o cabelo em pé, assim, quem não gosta de sertanejo. Pois é. Mas o importante também, né, professor,
Se nós compararmos, né, poemas que foram escritos, né, em tempos, né, há um tempo, nós vamos perceber que hoje esses poemas, né, a poesia até mesmo, elas possuem um pouco mais de liberdade, né, quanto a essa rima também, né? É importante nós colocarmos isso, porque o soneto, por exemplo, se nós formos perceber, existia todo um rigor ali para ele ser composto, né? As rimas, elas deveriam seguir, né, o encadeamento ali. Hoje possui uma certa liberdade, né, nessa questão das rimas aí, né, que são colocadas. Ótimo, professores. Vamos para a próxima. No telão, nossa próxima dúvida agora, professora Guiomar. Professora Guiomar, por que o editorial é um texto dissertativo? Então, vamos lá, né? Nós falamos isso, o professor Magno também aqui citou em uma das suas explicações, porque o editorial, ele é aquele texto, e muito importante, tá, gente? É um tipo de texto, né, jornalístico, um tipo de texto informativo também, e ele possui até um espaço especial ali nas revistas e nos jornais. Por quê? Eles trazem a opinião daquela empresa jornalística, né? Geralmente ele não é assinado, né, porque ele possui ali, né, a opinião do jornal. E por que ele pode ser considerado um texto dissertativo, argumentativo? Justamente por causa disso, porque ele vai tratar de um fato, né, de algo que foi propagado ou noticiado ali no jornal. No entanto, ele não possui essa característica de ser neutro, como é a notícia. A notícia, ela é neutra, ela só traz o fato, ela só noticia ali o que aconteceu, enfim, mas não tem esse compromisso de exprimir, de dar uma opinião. Já o editorial, ele apresenta, né, essa opinião a respeito daquele fato. Então, é por isso que o editorial pode ser, né, enquadrado, está dentro dessa família dos textos dissertativos, argumentativos, por apresentar um ponto de vista, por apresentar uma opinião. E geralmente, né, eu falei que esse editorial, ele apresenta uma parte específica, né? Quando nós estamos falando de um rádio, algo interessante de nós trabalharmos aqui, porque foi até um dos nossos colegas aqui que disse, né? E quando se trata de um rádio, quando está sendo, né, noticiado ali no rádio, então quer dizer que não existe ali essa característica do editorial. Quando a pessoa está falando, né, a respeito daquela notícia, muitos jornalistas, no momento que já está dando, né, retratando, falando ali, expondo o fato, eles já trazem essa opinião, né? Os telejornais hoje é muito comum, né, professor, nós percebermos isso. Quando a notícia já é dada, ali os jornalistas, eles já trazem ali a opinião a respeito daquele fato. E a gente consegue perceber muita diferença realmente nos telejornais. Existem telejornais que eles vão noticiar. E aí eles dão a notícia, falam o que aconteceu e passam para a próxima pauta. E existem ali jornalistas e telejornais que eles dão a notícia, falam o que aconteceu, mas não passam para a próxima. Eles vão falar o que eles acharam em relação àquela notícia, né? Então, pode ser aí considerado também, né, professora, como a professora disse, um editorial falado que vai acontecer aí nos telejornais e nos rádios também. Até porque o texto, ele não é só escrito, né, gente? Nós temos que desmistificar isso também. Texto não é só o texto escrito, como a gente encontra, vamos escrever. Não, o texto não é só texto escrito, né? São enunciados. Ok, obrigada. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 6º ano. Professora Guiomar, explique novamente por que a palavra ideia não tem acento. Então, vamos lá. Quando nós falamos, né, quando foi decretado, né, o novo acordo aqui no Brasil, essa foi a propaganda que se fez, né? Vamos lembrar, a palavra ideia não tem mais acento. É por isso mesmo, né, de acordo com o novo acordo ortográfico, né, a palavra ideia, esses ditongos abertos nas paroxítonas como ei e oi, essas palavras elas não possuem mais acento, né? O novo acordo ortográfico, ele veio para unificar, né, a grafia desses países que possuem o português como língua oficial, né? Então, a palavra ideia, de acordo com o novo acordo ortográfico, né, que já foi aí, já tem um tempo, né, que nós já estamos usando esse acordo, ela não possui mais o acento, assim como assembleia, heróico também. Outra propaganda foi, né, herói tem acento, mas heróico não. É interessante falarmos também, muitas pessoas têm dúvidas, para
que eu vou fazer um novo acordo? Por que trocar tudo? O pessoal que faz aí concurso, que faz provas, corre atrás, né, professora? Dos professores de português, me ajuda com isso, porque eu não entendo por que mudou. É bom falarmos que língua é poder. E o que acontecia antes? Nós tínhamos ali alguns países no mundo que falam língua portuguesa, mas se eu quisesse mandar um documento meu para Portugal, por exemplo, eu tinha que pagar um tradutor para poder traduzir a mesma língua. Então, para que isso diminuísse, para que não houvesse mais essas ocorrências em relação à língua escrita, veio aí o novo acordo ortográfico, que não é nem novo assim, né? Porque ele começou a ser pensado lá na década de 90. Exatamente. Agora que ele foi, que nós começamos a usá-lo obrigatoriamente aí em todos os lugares. Mas é justamente por isso, para unificar e para fazer com que a língua portuguesa no mundo fosse de fato uma só e uma língua grande e forte como ela tem que ser. E não se limita, né? Às vezes as pessoas, muitos não sabem, né? Mas o português, ele é falado, né, em algumas partes aí do mundo, como o professor falou. Nós temos em Angola, né? Guiné-Bissau, Cabo Verde, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, né? Além de Brasil e Portugal. São os países aí que têm ali o português como o idioma oficial, né? Professora, mas é verdade, eles falam de uma maneira diferente. Isso aí é influência, né, por exemplo, em África são a influência dos dialetos, né? Mas o português, ele é a língua oficial desses países e é por isso que o professor falou, né? Diante dessas diferenças enquanto grafia que existia, né, a necessidade de pagar um tradutor. Então, para que diminuísse aí, né, para que houvesse essa unificação enquanto a grafia, é que surgiu o novo acordo, como o professor falou, né, em 1990, mas houve um tempo aí, né, de adequação também, houve tentativa em 2008, 2009, depois surgiu mesmo em 2012 e a partir de 2016, obrigatório. Obrigada, professores. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de segundo ano. Professor Magno, qualquer poema pode ser transformado em música? Claro, e deve ser. Os poemas, como a professora disse, muito bem dito, as pessoas têm funções. Então, não é todo mundo que escreve que vai cantar, não é todo mundo que canta que vai escrever. E se aí você que está nos assistindo tem uma habilidade de tocar um instrumento, de compor arranjos musicais, por que não transformar aquele poema, aquele texto que você gosta em uma música? Porque, como já dissemos várias vezes, os poemas estão ali muito próximos. Então, já está um meio caminho andado para que isso aconteça. Basta nós termos ali uma equipe, uma pessoa que vai se propor a fazer isso, a musicar, colocar ali os instrumentos, colocar os arranjos e cantar essa melodia. Ok, obrigada. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 8º ano. Professora Guiomar, explique novamente o que é editorial. Então vamos lá, né? Vamos voltar, né, professor? Não custa nada, nós estamos aqui para sanar as dúvidas mesmo, né? Então, o editorial, ele é um tipo de texto jornalístico, um tipo de texto informativo que traz uma informação. No entanto, ele não tem esse compromisso de ser neutro como a notícia, embora seja um texto informativo. Ele traz ali a opinião, né, da empresa jornalística, como eu disse, né, da revista ou do jornal, e geralmente ele não é assinado, porque é a opinião da empresa jornalística, do jornal ali, né? E também é da família dos textos, né? Dos gêneros aí, dos textos dissertativos, argumentativos, é um gênero, então, que faz parte desse tipo de texto dissertativo argumentativo por apresentar a estrutura de um texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão, e por apresentar um ponto de vista. Obrigada, professora Guiomar. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Linguagens, que no próximo bloco contará com a participação dos professores de língua inglesa, o Fernando Rangel e o Nemer Geunon. Eu agradeço a presença da professora Guiomar e do professor Magno. E você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não saia daí.
logo após a teleaula da Secretaria de Estado de Educação. Não saia daí! Na Rede Minas, você tem informação confiável e atualizada. O Jornal Minas Primeira Edição começa agora, 13h. E às 19h30, uma nova edição todos os dias. Rede Minas, 24 horas de programação especial dedicada a você. Fique em casa, se liga! Olá! Com a necessidade do isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, o Opinião Minas está diferente. As entrevistas são feitas remotamente aqui pelo estúdio para mantermos a segurança de todos. Mas continuamos com o nosso propósito de dar a você, telespectador, a oportunidade de receber informações detalhadas e de qualidade sobre os diversos assuntos da atualidade. O programa aborda temas como economia, mercado de trabalho, empreendedorismo, saúde, educação e comportamento. E não se esqueça, o horário também está diferente, de segunda a sexta, às 8h15 da noite. E eu te espero. Ei, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui para dar uma boa notícia. O Brasil das Gerais está de volta. Agora, devido à pandemia, de forma remota, cada um trabalhando do seu cantinho em segurança. É o BG de casa em casa, com dicas de saúde, comportamento, sustentabilidade. Tudo para deixar esse momento mais leve e produtivo. E agora em novo horário, é às 5h30 da tarde. Esperamos vocês, hein? Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença dos professores de língua inglesa, o Fernando Rangel e o Nemer Geunon. Sejam bem-vindos, professores. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você liga e manda sua mensagem, vamos relembrar os temas das aulas de inglês? Vamos começar com o professor Nemer. Professor Nemer, tudo bem? Tudo bem, Dani. Seja bem-vindo aí ao nosso Tira Dúvidas, nosso Se Liga na Educação. Conta aí pra gente, qual foi o tema da sua aula hoje? Então, o tema da aula do 9º ano, né, foi sobre filmes e séries, About Movies and Series, onde a gente trabalhou essa ferramenta e viu qual que é a importância dela no aprendizado da língua inglesa. Obrigada, ótimo. Professor Fernando, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? Conta pra gente aí, professor Fernando, qual foi o tema da sua aula hoje? Oi, professor Nemer, tudo bem? Tudo bem. Márcia, que está nos ajudando aí. Oi, estudante. Prazer estar aqui mais uma vez. O tema da minha aula foi Reading About Food, falando dos alimentos. E eu queria ressaltar aqui essa grande aquisição que foi o professor Nemer, que vai agregar muito valor às nossas aulas. Dá uma perspectiva diferente ao inglês, tenho certeza, né? Com certeza. Agora que já relembramos as aulas de inglês, vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá? Nossa primeira dúvida aí é de 9º ano, professor Nemer. Booksmart é o nome de um filme. Por que no Brasil esse nome foi traduzido como Fora de Série e não como Livro Esperto? Então, vamos lá. Booksmart, na verdade, já é uma expressão, né? Essa expressão, ela já existe. E quando se trata de nome de filmes, o que acontece? Muitas vezes a gente não traduz ao pé da letra, a gente aproxima mais o termo da nossa língua. Então, Booksmart é um termo que significa intelectual, no sentido assim, das pessoas que pesquisam, que estudam. Então, por isso que
Quando você vai falar a palavra isolada, book, livro, smart, esperto, mas essa expressão significa intelectual, assim como tem o street smart, que às vezes é aquela pessoa que ela obteve algum sucesso, mas ela não precisou muito dos livros, então é o conhecimento de vida, street smart, e book smart, intelectual, então é por isso. Obrigada, professor Neymer. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de primeiro ano. Professor Fernando, como aprender por tópicos em inglês? Beleza, uma pergunta boa. Interessante que eu peguei essa aula baseada no PET, né, da comida, né? Muita coisa que sai aí, que é o presente simples, e comida é falar de hábito, né? Então, o tópico, eu pretendo montar várias aulas sobre o tópico, mais para o futuro, sim, porque você guarda as palavras mais por temas. Por exemplo, viagem. Quais as palavras e verbos que você usa para viajar? Aí aquilo vai, ou profissional, ou vida afetiva, eu acho que o tópico ele ajuda demais. Então, são as aulas que já estão sendo preparadas. Agora, uma coisa da outra parte que você falou, que eu acho interessante comentar aqui, da tradução do Book Smart, né? Uhum. Que nós, brasileiros, temos uma coisa muito interessante, que a gente sabe criar uns títulos mais chamativos para um filme. Que eu vejo uns filmes, eu gosto de comparar muito isso. 45 é o nome do filme, aqui é Saga dos Indomáveis. Então nós somos mais, é o estilo é umas coisas bobas em inglês, que você vê aquela coisa lá que não atrairia ninguém para ir ver o filme. Sim, com certeza. E nós aqui, ressaltando o que você falou, eu acho que a gente põe aqueles títulos que atrai a pessoa. Dá um impacto, dá um né? impacto maior, né, para a pessoa ver o certeza, filme, né? Ou ler o livro. É isso que eu queria comentar. Excelente, professores. Vamos para a próxima. No telão, a nossa próxima dúvida. Opa, agarrou aqui. A nossa próxima dúvida também do primeiro ano. Professor Fernando, qual a importância dos diálogos em inglês? O diálogo é importante porque, que eu falo, os gêneros textuais, sempre as aulas que eu tenho preparado é um diálogo, que você tem um poder de comunicação muito forte, e o gênero também, que você aprende a lidar com os gêneros que são compartilhados socialmente. O diálogo, ele sempre tem a pessoa perguntando e a outra respondendo, então você não tem como fugir da comunicação. E o diálogo, você tem perguntas curtas, você vai memorizando, você vai aprendendo a pronunciar as perguntas, então eu acho que isso ajuda muito. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 9º ano. Professor Neymer, qual o significado da palavra dark e qual a relação com o título da série? Então, a palavra dark, né, ela significa escuro ou escuridão, e a série, acredito eu, que tenha esse título pelo seguinte, porque dentro do enredo da série tem uma criança que se perde, então é um momento que fica como se fosse obscuro, e ali vai desenvolvendo diversos relatos em cima disso. Então, é o que a gente acabou de falar. Às vezes a gente tenta colocar o nome da série mais próximo da nossa realidade. Mas o dark já é uma palavra que é muito usada em português, então, por esse motivo, eu acredito que adotaram esse título. Ok, obrigada. Vamos para a próxima, uma dúvida agora de 1º ano. Professor Fernando, o que eu digo para saber a frequência dos hábitos de alguém? Então eu puxei no coisa da alimentação, os vários valores, bulas também, que tem também no PET, de elementos nutricionais. Então, eu acho que eu liguei comida muito a hábito, que a comida vamos falar aqui que eu como sempre, então aí você vem de verbo de frequência. A gente usa how often. How often do you have pizza in a week? Qual a frequência? Então, how often, que eles falam, até os britânicos falam often, e o americano, minha pronúncia é often. How often? Então, é para saber a frequência. E você perguntar how often do you eat, or do you have, or do you drink a soft drink, a Coke a day, então qual a frequência que você tem aquele alimento por dia ou por semana, enfim, para saber a frequência, essa expressão. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida no telão também é uma dúvida para o professor Fernando, é uma dúvida também de 1º ano. Qual a posição dos advérbios de frequência em relação ao verbo to be? Interessante, porque que a aula foi muito com advérbio de frequência. E essa posição que a gente fala do vocabulário, conhecimento linguístico, que é a gramática, você tem a gramática e você tem o vocabulário. E tem também ordem de palavras na frase. Isso é muito importante, né?
o advérbio de frequência ele vem antes do verbo principal. I usually have pizza for dinner. Eu geralmente como pizza para o jantar. I usually. Então tem sempre, tem aquela variação do nunca até o sempre. Always, sempre, never, nunca. Então você vai aquela variação algumas vezes e tal, chegar. Então ele é antes do verbo principal, o advérbio de frequência. E quando é o verbo to be, ele vem depois. Por exemplo, I am never on a diet. I am, né? Nunca estou de dieta, nunca estou fazendo dieta. Então você põe I'm never on a diet. Aí vem depois do verbo to be. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida, professor Nemer, é uma dúvida de 9º ano. Nemer, por que no present continuous se usa o ing no final dos verbos? Ok, então, porque no present continuous, o que acontece? O tempo já, como o próprio nome indica, ele já é um tempo contínuo, né? E o ing, que é o ing, no final de qualquer verbo, faz esse verbo ficar no gerúndio. Então, por exemplo, o verbo walk, que é caminhar, walking, caminhando. Então, isso te dá a ideia de continuidade no presente, uma ação que você está fazendo e ainda não terminou de concluir, porém, ela acontece no presente, ok? Ok, a nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 1º ano. Professor Fernando, os advérbios de frequência são muito usados nesse contexto? São no contexto são muito usados de frequência, são muito usados em hábito, né? Então, para falar de hábito, falar de frequência é falar da vida, é falar de hábito. Então, na comida você fala muito de hábito. Como isso uma vez por semana, ou como isso 2 vezes por semana, eu vou no restaurante, ou nunca vou no restaurante, ou vou raramente no restaurante. Então, você usa muito ele nesse contexto de hábitos, do dia a dia. E para falar de você vai falar do seu cotidiano. E principalmente nesse contexto de comida. Por isso que eu puxei o assunto de alimentação, puxei para esse simple present, que é falar de hábitos, sim, e advérbio de frequência. E da rotina também, e da rotina, né? Exatamente. Que é muito usado, os advérbios de frequência. Os advérbios de frequência. Rotina e advérbio de frequência. Sim, a próxima dúvida também, que era para você, era sobre isso. Usamos muito o simple present para falar de comida? Sim, usa demais. Hoje é igual, você falou, né, Nema? Rotina do dia. Os hábitos, a pessoa pratica esporte, quantas aulas tem por semana, o que gosta, o que não gosta. É usado muito. Ok, excelente. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 9º ano. No simple present, quando é usado o S no final dos verbos? Então, esse S é usado sempre na terceira pessoa do singular, né? Lembrando que a terceira pessoa é he, ele, she, ela, it, que significa ele e ela para coisas, objetos, animais, né? Seres inanimados. Então, na terceira pessoa a gente usa o S, mas tem regras para o uso desse S. Então, por exemplo, se tem uma terminação em S, SS, CH, SH, X, Z e O, eu não coloco só o S, eu coloco ES. Por exemplo, o verbo ir, go. I go, eu vou. Se for ela, she goes, com o S no final. Tem uma outra regra do Y também, que quando ele vem depois de uma consoante, eu troco ele por IES. Por exemplo, eu tento, I try. Se é ele que tenta, he tries, com IES no final. Então, tem que lembrar dessas regras e assim que faz o uso desse S no final dos verbos. Ô, Neme, eu queria colocar um negócio que você está falando interessante, de que o verbo em inglês é uma coisa fácil. Sim. Tem esse problema no simple present, que é colocar o S na terceira pessoa, isso confunde muito. Isso. O Y por I, igual você explicou essas regras todas. Na negativa é o do, does not, don't. Does not, don't, Yes. e você inverte. Okay. Então, enrola nessa parte, mas verbo em inglês é uma coisa muito fácil. Sim. O to, coloca o infinitivo, é o coisa. O ing depois é muito fácil. Eu às vezes brinco com Rose, que comento com ela, em português é um nome invocado, porque Sim. É pretérito perfeito, não sei o que, a gente é tão simples, presente. Passado, future. Sim. Subjuntivo nós não temos. Porque o inglês eles pegam a palavra, mas você não tem subjuntivo. Isso, e para todas as pessoas, todas as pessoas você é igual. O verbo futuro conjugado você coloca é igual. o will ou going to, todas as pessoas é igual. O português inventa uma enrolação. Com certeza, no português essa conjugação é bem mais complexa. Bem mais complexo.
Ok, vamos para a próxima no telão. A nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de primeiro ano. Professor Fernando, o advérbio de frequência vem sempre antes do verbo? É aquilo que eu falei também já, mas complementando mais. Ele vem depois do verbo, antes quando é o verbo comum, verbo qualquer. E quando é o verbo to be é depois. Por exemplo, que eu falei, I am always on a diet. Eu estou sempre de dieta. Ou então, I am always late. Estou sempre atrasado. Agora, o que dá o que eu falo, Neme, comento muitas vezes nas minhas aulas, o que dá essa facilidade para a gente é o uso da língua. É você ver aquilo lá, I am always late. Você já ouviu falar de um jeito, você vai memorizando. Inclusive pela música até. A música ajuda muito, você decorou aquela frase, você já sabe o que vem depois, nem sabe qual é a gramática, mas você memorizou. O listening, né, professor, Listening. É muito importante para o aprendizado da língua, né? Sim, e você tem facilidade de ouvir tudo em internet. Com certeza. Antes você não tinha, então, muita ferramenta então, boa. hoje dá para o aluno criar aquele ambiente que a gente chama, né, de imersão. Para que possa estar escutando muito mais tempo do que a gente podia antigamente a língua inglesa. É o que eu falo. Então, hoje, se a pessoa quiser amanhecer e dormir escutando inglês, ela tem as ferramentas para isso, né? E até conversar com pessoas pelo Skype, com um grupo de pen friends, que você pode conversar com essas pessoas ao vivo ali. Então, hoje você consegue, mesmo sem instalar, pela internet você consegue uma imersão. Com certeza. Tranquilamente. Isso mesmo. Excelente, professores. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida aí é professor Neme. Em que tempo verbal se usa o will enquanto verbo auxiliar? Então, é isso que a gente está falando, né? A conjugação verbal do inglês é bem mais simples. O will a gente coloca no futuro. Então, qualquer verbo que tenha a presença do will antes dele é o verbo que estará no futuro. Então, se eu pegar o verbo write, que é escrever, o will write, escreverá. Se eu pegar o verbo speak, que é fala, o will speak, falará. Então, é o que o professor Fernando tinha falado. A conjugação fica simples, porque o verbo nunca muda para todas as pessoas. É só colocar o will na frente e levar esse verbo para o futuro, seja na terceira pessoa, na primeira. Só no simple present mesmo que tem essa regrinha que a gente acha meio chata de colocar o S no final do verbo. Mas o restante é tranquilamente, coloca o will, o verbo e você já faz uma frase no futuro. Neme, outra coisa também que eu vi as aulas das meninas falando aí, negócio da Guilmar falando acho que foi que Magno falando também daquela reforma ortográfica, né, que eles falaram, que eu pensei da nova ortografia. A coisa aí da reforma ortográfica, que de o acento e tudo, que o inglês não tem isso. O inglês também não tem acento, né? Eu estou dizendo negócio de PH, o PH do inglês é desde 200 anos que o inglês é igual. É, com certeza. Não muda. Não tem mudança. Aqui já mudou não sei o quê, farmácia era com PH, não é, teve o acento diferencial da reforma última, reforma ortográfica. Então, a gente também nessa parte de ortografia, dentro de muitos anos. Com certeza. E por isso é tão importante. Que não tem a reforma, não tem a mesma coisa. É, por isso que é tão importante a imersão que a gente está falando, porque o inglês é uma língua que tem que ser muito escutado, porque às vezes a sílaba, igual a professora Guilmar explicou, sobre a sílaba tônica, ela é acentuada muitas vezes em português, isso não acontece no inglês. Então, na hora de pronunciar, você tem que saber qual que é a sílaba mais forte, qual que não é, e isso você faz ouvindo, né? De ouvido mesmo. E a boa pronúncia depende de você falar a sílaba tônica certa e não tem acento. Com certeza. Isso é importante que você falou, muito bem colocado. Complementando aí, a nossa próxima pergunta aí é sobre o que vocês estavam comentando. Uma dúvida de primeiro ano. Qual é uma boa dica para se memorizar o vocabulário em inglês? Essa dica é o que, pegando aí, que ele falou da imersão, você vê no contexto você não esquece. E aquilo que eu falei, negócio do tópico, que eu vou preparar umas aulas mais para frente sobre, uma das que eu vou montar, falando do meio ambiente. Aí todas as palavras que são relativas ao meio ambiente, porque vão ser as mesmas palavras. Sim. Então isso ajuda a memorizar. Eu memorizo muito também com o write, que é escrita, sabe? Mas dentro do contexto, né? Dentro de um contexto. Mas assim, se for um vocabulário isolado, por exemplo, um sexto ano, um nono ano, que só aprende o vocabulário, às vezes você anotando, tudo que você anota, eu acho que você fixa mais fácil. Fixa mais, isso é provado. Então, o write também é muito importante nessa questão. Eles falam que anotar, né? Que é importante anotar. Isso, registrar, porque depois você memorizou aquilo que você registrou, né? Mas essa técnica o estudante vai observando suas dificuldades e vai adquirindo ao longo do tempo, tá bom? Obrigada, professores. Vamos voltar para o telão.
Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 9º ano. Professor Neymer, por que alguns filmes estrangeiros têm um nome diferente e às vezes estranhos quando lançados aqui no Brasil? Uma pergunta boa, né? Porque muita gente fala assim, nossa, eu li esse nome em inglês, não tem nada a ver com o filme. É por isso, porque o filme não é uma tradução, ele é praticamente uma versão daquilo que está dentro da nossa realidade. Às vezes, até uma cena mais marcante do filme pode virar o nome dele aqui no Brasil. Então, tem que ficar claro que nem sempre o nome é uma tradução, tá? Então, por isso que às vezes se soa estranho quando vem para a nossa língua. Obrigada, professor Neymer. Estamos chegando ao fim do Tira Dúvidas de Linguagens. Você tem alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta diretamente para o seu professor. Quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome nenhum dado da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E não se esqueça de assistir quantas vezes quiser as nossas aulas nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos nossos professores, intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação.